Olá! Se você chegou até aqui, é porque você quer entender realmente o direito administrativo. Sou o professor Rodrigo Cardoso, leciono direito administrativo há mais de 10 anos, sou servidor público atualmente do TRT da 10ª região, sou concurseiro como você, e qual que é nosso objetivo, gente? Entender tudo sobre os atos administrativos. Nós estamos na nossa primeira aula, mas nosso curso será composto de 6 aulas. Então fique bem atento, tá? Para você não perder qualquer aula que nós vamos aqui ministrar durante o nosso curso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, te convido aí para assinar, ok? Então faça parte aqui, né, para você entender realmente tudo sobre o direito administrativo. Então, gente, no nosso primeiro curso, nós iremos trabalhar os atos administrativos, tema que é cobrado, gente, em todo e qualquer concurso público, tá bom? Mas antes de iniciarmos aqui, roda a vinheta que já vamos, então, continuar a trabalhar na nossa aula. Pois bem, meus queridos, vamos lá então. Como eu já falei para vocês, sou o professor Rodrigo Cardoso e nosso objetivo é compreender toda a teoria dos atos administrativos. Eu garanto para você que dentro da internet você não achará um curso tão completo e atualizado como esse que estamos trabalhando. Logicamente que você pagando, né, assinando aí um curso online, aí tudo bem. Lá você vai ter um curso completo, como, né, se você for assinante aí do Gran Curso Online, você vai encontrar meu curso completo lá de atos administrativos, tá? Mas nesse momento aqui, olha que maravilha, a nossa aula ela é gratuita, tá? Mas vamos lá, gente. Quando você começar a trabalhar, exercer as suas funções, você vai praticar vários atos administrativos. Vejam só, gente. A sua nomeação, que eu tenho certeza que vai acontecer, representa a prática de um ato administrativo. Posteriormente, você vai entrar de férias, não vai? Olha lá, um outro ato administrativo praticado. Eu, professor Rodrigo, parei o carro ali em cima da calçada, vem um agente de trânsito e, ó, de maneira correta, aplica uma multa. Olha lá, gente, um outro ato administrativo praticado. Vamos considerar que um particular vai à prefeitura solicitar uma autorização para ele vender livros em uma praça pública. Olha lá, gente, a prática de um outro ato administrativo. Por isso que eu falo, ato administrativo ele é praticado o tempo todo dentro da administração pública. Por isso que certamente será cobrado em sua prova. É interessante, gente, que normalmente o ato administrativo ele é escrito, mas é lógico, né, que há outras formas, como, por exemplo, quando o policial estende o braço para você parar o seu veículo, olha lá, é um ato administrativo. O semáforo, gente, ficou verde, ficou vermelho, olha lá. No verde, você deve prosseguir com o seu veículo e no vermelho, a administração está determinando que você pare o seu carro. Uma placa proibido parar, proibido estacionar, olha lá, um outro ato administrativo. O policial, lembra quando você estava tirando sua CNH? Que você teve que memorizar aquela questão dos apitos, né? Um silvio longo, silvio breve. Gente, aquilo é um ato administrativo também. Perfeito? Mas vamos lá então, vamos aqui trabalhar algumas características importantes para você lembrar lá no dia da sua prova, perfeito? Vamos mudar a tela aqui para gente? Olha lá, então, atos administrativos, eu sou o professor Rodrigo Cardoso, aqui está meu Instagram, perfeito? Gente, atos administrativos, estamos, ó, na nossa primeira aula, na introdução, não se esqueça disso. Características: manifestação unilateral de vontade. Gente, quer dizer então que o ato administrativo representa uma imposição da administração pública. Não precisa do consentimento. Por exemplo, um agente de trânsito vai aplicar uma multa. Ele precisa de pedir autorização para o dono do carro? Ó, eu posso te multar hoje? É lógico que não, tá vendo, gente? Então representa a manifestação unilateral de vontade. Por isso
que o ato administrativo, por vezes, ele é praticado com base no princípio da supremacia do interesse público em relação ao particular, uma relação vertical, tá bom? Vamos lá, gente, continuando aqui. O ato administrativo, ele tem fundamento, olha aqui, no direito público. Então, a administração fica numa posição privilegiada em relação ao particular quando ela pratica um ato administrativo. Exemplo, gente, interdição de um estabelecimento comercial que está vendendo ali produtos ilegais. Olha lá, é um ato administrativo, né? Outro exemplo, a determinação para derrubar uma casa que está construída em um local irregular. Tá vendo? Então, a administração pública, para atender, né, as necessidades do cidadão, ela determina, ou seja, ela impõe a sua vontade através de um ato administrativo. É aquela relação vertical que eu já falei. No direito privado, aí a relação, gente, ela é horizontal. Vamos imaginar, eu vendo meu carro para você. Alguém tem alguma superioridade em relação a alguém? De maneira alguma. No direito privado, as partes estão em pé de igualdade. Já no direito público, não. Há a tal da supremacia. Olha aqui, gente. A administração pública, ela é conduzida por normas públicas. Normas que colocam o poder público em uma posição desigual em relação ao particular. Senão, não teria como ela trabalhar, né, praticar aí os atos administrativos, tá bom? E voltando para cá, olha aqui, o ato administrativo, ele tem como objetivo declarar direitos, impor obrigações, sanções, extinguir, né, alguma coisa, por exemplo, a anulação de um direito do particular. Então lembrem em sua prova que essas três características, manifestação unilateral de vontade da administração, diferentemente ocorre nos contratos, porque contrato, gente, é ato bilateral, precisa, né, das duas partes para termos um contrato administrativo, ou qualquer contrato, né, compra e venda de um carro é um contrato, precisa das duas partes. Agora o ato administrativo não. Aí voltando lá, gente. Também, olha aqui, né, o ato administrativo, ele é praticado com fundamento no direito público e representa, né, uma declaração de direitos, a imposição de obrigações, a aplicação de sanção a servidor, por exemplo, ou mesmo a multa de trânsito, a extinção de algum direito, como a cassação, né, de um ato que foi praticado inicialmente. Gente, já trouxe uma questão para a gente trabalhar. Nosso curso será composto de questões também. Você vai observar que durante nossas aulas nós iremos resolver aí dezenas de questões. Então vamos lá. Prova de defensor público, um dos concursos mais difíceis que nós temos. Comando ou posicionamento emitido oralmente, olha aqui, por agente público, no exercício de função administrativa e manifestando sua vontade, olha o que o CESP afirmou, não pode ser considerado ato administrativo. Peraí, gente, isso tá errado. O ato administrativo, ele pode ser oral sim, né? A ordem de um chefe, né? A ordem lá do policial, tá vendo? Isso representa a vontade do Estado naquele momento. Quando o Estado quer dizer alguma coisa, ele pratica o quê, gente? Um ato administrativo, tá? Por isso que é a manifestação, né, de vontade da administração pública. Mas vamos lá, continuando o nosso curso. Gente, diferença de atos jurídicos e atos administrativos. Olha lá, você vai afirmar em sua prova que todo ato jurídico, tá? Desculpem, que todo ato administrativo é uma espécie, de ato jurídico. Então, nós vamos ter aqui os atos jurídicos, e dentro dos atos administrativos, olha aqui, dos atos jurídicos, os atos administrativos. Eu pratico ato jurídico o tempo todo, como você também. Você, por exemplo, faz uma contratação, tá? Você contrata uma nova linha de celular.
Você acabou de fazer ali um ato jurídico. Nascimento de um filho, ato jurídico. Você fez uma compra, ó, e passou seu cartão de crédito. Você acabou de praticar um ato jurídico. O ato jurídico é tudo que interessa para o direito, tudo que pode repercutir no direito. Aí por isso que o ato administrativo também, ele pode repercutir no direito. Então, o ato administrativo nada mais é do que uma espécie do gênero ato jurídico. Eu, no meu dia a dia, eu pratico ato jurídico, sim. Agora, quando eu estou trabalhando lá no tribunal, eu pratico o quê, gente? Ato administrativo. Então, o ato administrativo, ele tem algumas características próprias, lembram? Aquelas características de direito administrativo, de direito público, tá bom? Então, lembrem sua prova, hein? O que você vai lembrar? Todo ato administrativo é uma espécie do gênero ato jurídico. O ato jurídico é aquele que repercute no direito. Só isso daí, tá bom? O ato jurídico representa a vontade humana e o ato administrativo, como nós anotamos, é uma espécie de ato jurídico, porque produz efeitos jurídicos também. Então, o Rodrigo, como particular, pratica o quê? Ato jurídico. O Rodrigo, como servidor, eu pratico o quê? Ato administrativo. Vamos lá, gente. Olha uma nova questão. Todo ato administrativo é também um ato jurídico? Nós acabamos de falar isso, tá certo. Mas nem todo ato jurídico é ato administrativo. Isso mesmo, né? Nós, particulares, praticamos atos jurídicos o tempo todo, atos jurídicos que não são da espécie ato administrativo. Então, gente, perfeita, linda essa questão aqui da quadríceps, ó. Vamos lá. Vamos falar agora de atos da administração. Gente, ato da administração representa tudo o que a administração faz. Em sentido bem amplo mesmo, tá? Imagine o seguinte, qualquer coisa que a administração fizer, nós chamamos de maneira genérica de ato da administração. Aí nós vamos ter, por exemplo, o órgão fez um contrato administrativo, contratou computadores. É alguma coisa lá feita pela administração, não é? Pois é, então a gente já vai chamar de ato da administração, tá? O próprio ato administrativo, que é o objeto do nosso estudo, é uma espécie do gênero ato da administração. Ato de direito privado praticado pelo Estado. Pode isso? Pode, tá? Quando, né? O presidente da República, quando o governador passa lá o cartão de crédito corporativo, aquilo é um ato de direito privado praticado pela administração, tá vendo? E é uma espécie do gênero ato da administração, tá? Então lembrem sua prova, tudo que o poder público fizer, nós chamamos de ato da administração. Isso na função administrativa, pelo amor de Deus. Nós, do direito administrativo, nós não estudamos a função do poder legislativo, a função típica lá do poder legislativo, isso não. Nós não estudamos a função típica lá do poder judiciário, que representa as decisões judiciais, isso não. Nós estudamos o quê? As matérias administrativas, praticadas pelo poder executivo, que é justamente sua função típica, ele serve para isso. Matéria administrativa praticada pelo Poder Judiciário. Olha lá, gente. Poder Judiciário, de maneira atípica, exerce função administrativa? Exerce sim. Poder Judiciário pratica ato administrativo? Lógico. Eu não fui nomeado um dia? Olha lá, foi um ato administrativo. Eu tirei férias? Tirei. Eu já pedi licença? Já pedi. Tá vendo o tanto de ato administrativo? Poder Legislativo faz licitação? Faz. O que é licitação? É uma sequência lógica de atos administrativos, tá vendo? Então lembrem, qual o poder que pratica o ato de maneira típica? É o Executivo, ele só faz isso. Agora, o Poder Judiciário pratica ato administrativo de forma atípica, que nós falamos, bem como também o Poder Legislativo. Perfeito?
Gente, nós temos que entender também o denominado fato da administração, que representa qualquer atividade material realizada pelo Estado. Olha um exemplo: a pintura de um meio-fio, a poda de uma árvore, uma cirurgia feita no hospital público aí por um médico, né, público, tá no hospital público. Tá vendo? Então, a atividade material realizada pelo Estado, a doutrina chama de fato administrativo. Nem sempre o fato administrativo deriva de um ato administrativo. Por exemplo, para pintura de um meio-fio, precisa de ter lá um ato determinando isso? Não, é a função lá do rapaz que faz isso, tá vendo? A poda de uma árvore é a mesma coisa. Considere o seguinte: uma repartição pública funciona no bairro A, só que o prédio lá está muito ruim e foi alugado agora um prédio lá no bairro B. Vai ter que pegar os móveis lá do bairro A e levar lá para o bairro B. Não vai ter que ter essa mudança de local? Pois bem, gente, teve certamente uma portaria determinando essa mudança. A portaria é o ato administrativo, mas quando pega aqueles móveis e leva lá para o outro lugar, aí já é o quê? Uma atividade, né, praticada pela administração pública que vai, né, gerar alguma consequência, uma atividade material, tá? Que não é efetivamente um ato administrativo. Nesse exemplo, o fato administrativo, que é essa atividade material, derivou do ato administrativo, que não teve a portaria primeiro, tá vendo? Mas nem sempre é assim. Quando o médico vai trabalhar lá de manhã cedo, fazer uma cirurgia, um atendimento, não teve ato administrativo determinando que ele fosse lá. É o serviço dele, tá bom? Então vamos lá, gente. Então, atos da administração é diferente de ato administrativo. Você tem que lembrar disso na sua prova. Vou apagar aqui. Administrativo. Ok? Olha lá. Atos da administração vão representar um gênero. E dentro desse gênero, olha o tanto de espécie aqui. Ato da administração é tudo que a administração pública faz. Pronto. Tudo que a administração pública faz, de maneira genérica, chamamos de atos da administração. Aí nós vamos ter alguns exemplos aqui, ó. Ato de direito privado, tá vendo? Alocação de um imóvel, contratação de um seguro pela administração. Atos políticos ou de governo, como a sanção ou veto de uma lei, decretação de estado de sítio, é o que alguns chamam também de atos de governo, tá? Os próprios atos administrativos, que é o que a gente vai estudar o tempo todo aqui nessas aulas. Os contratos administrativos, que chamamos também de atos, bilaterais. E, por fim, o fato administrativo, ou na sua prova a banca pode colocar como fato da administração. Tanto faz. Aqui é toda atividade material, tá vendo? Desenvolvida pelo Estado. Estado aqui exercendo a função de administração pública, né? É aquilo que eu utilizei como exemplo. A poda de uma árvore, a pintura de um meio-fio, uma cirurgia, tá? A mudança ali de um prédio, tá? Isso tudo aí é o que chamamos de fato administrativo ou fato da administração. É porque, gente, pode ser que o examinador lá na sua prova, ele venha apertar um pouquinho, ele fala assim, opa, eu vou tacar uma questão difícil agora, que meio mundo de gente vai errar. Aí ele vai lá e pergunta o que é um ato da administração. Ou pergunta o que é um fato administrativo ou fato da administração. E pode perguntar também o que é um ato administrativo. Tá vendo? Então nós vamos ter 3 modalidades aí. Atos da administração, o fato da administração e o próprio ato administrativo,
que é o que a gente vai estudar o tempo todo, tá? Nas suas anotações aí, você faz uma distinção disso daí, tá bom? Vamos lá, gente, vamos falar agora do silêncio da administração para a gente fechar nossa primeira aula, tá? Na nossa segunda aula, iremos trabalhar os elementos e os requisitos dos atos administrativos para você entender como que é formado um ato. Mas vamos aqui. Gente, o que representa o silêncio da administração? É justamente a omissão. Você faz um pedido para o poder público e ninguém te responde, tá? E o que pode acontecer, né? Qual a consequência jurídica do silêncio da administração? Pode ser que a lei venha consagrar o direito para você. Aí aquele silêncio vai ser um fato jurídico. Olha um exemplo, um ato jurídico. Olha um exemplo. Considere que você vá à prefeitura e venha solicitar um alvará de licença para construir. Você construir sua casa. Tem que ter um alvará, não tem? Sem alvará não pode construir. Aí tudo bem. Lá na lei que regulamenta a matéria, vamos imaginar que consta assim. Se a prefeitura não julgar, né, não julgar o processo em 30 dias, automaticamente o direito é consagrado a quem solicitou o pedido. Tá vendo? Então, nesse exemplo, a omissão do poder público, o silêncio da administração, gera o quê? Um ato jurídico, gera um direito para o administrado, para o particular. Mas pode ser, gente, que a lei seja omissa, tá? Se a lei for omissa, o que o particular pode fazer? Entrar na justiça, para o juiz determinar que a administração pública venha a se posicionar naquele momento, tá bom? Mas vamos lá então. Ó, o silêncio da administração. O silêncio é um fato, porque pode gerar repercussão no mundo jurídico. Pode gerar, no caso, o pedido feito pelo particular. E eu coloquei aqui, ó, e não um ato administrativo, tá? O silêncio, gente, ele nunca vai ser ato administrativo. O silêncio pode ser o quê? Um fato administrativo, porque ele pode gerar direito para o particular. Agora, pode ser, o silêncio pode configurar, ó, a concessão do pedido, se tiver na lei. O silêncio pode configurar também o quê? A negação do pedido. Aí, nesse caso, o que o particular deve fazer? Acionar o Poder Judiciário. E falar assim, ó, seu juiz, espera aí, eu fiz um pedido lá para a administração pública, já venceu o prazo e ninguém me respondeu. O que o senhor fala aí? Né? Que a gente vai arrumar? Aí pode ser, né, o juiz vai fazer o quê? Determinar que o poder público venha responder o seu processo administrativo. Perfeito? Vamos lá então, meus queridos. Olha aqui, eu trouxe o exemplo de uma lei, a Lei Complementar 840, a Lei dos Servidores, tá, do Distrito Federal, estabelece que a omissão do poder público na concessão da licença servidor gera o direito ao gozo da licença posteriormente. Então, nesse contexto aqui, o silêncio da administração gera um fato administrativo porque repercute no mundo jurídico. Mas vamos aqui, ó. Após cada quinquênio, isso aqui é no Distrito Federal, hein, gente? Então, a cada 5 anos, o servidor ocupante de cargo efetivo faz jus a 3 meses de licença servidor. Olha que maravilha trabalhar no DF, hein? A cada, então, 5 anos, 3 meses de licença com remuneração, gente. Sem prejuízo de sua remuneração, inclusive a retribuição do cargo em comissão. Beleza. A administração tem até 120 dias contados da data do requerimento do pedido pelo servidor para definir o período de gozo da licença. Então, quer dizer, o servidor fez o seu requerimento,
Falou assim, opa, eu quero gozar minha licença tal mês. A administração tem 120 dias para, né, julgar o processo e dar uma resposta. Fala assim, tudo bem, você tem direito à licença e você pode gozar a licença a partir do dia tal. Agora, gente, se após o período de 120 dias a administração for omissa, vamos ao parágrafo 4º. No caso de descumprimento do prazo referido no parágrafo 3º, o prazo de 120 dias, o início do gozo da licença inicia-se, automaticamente, no 121º dia da data do requerimento. Tá vendo, gente? Aqui, o silêncio da administração gerou, né, um fato jurídico, ou seja, né, a partir do momento que passar o período de 120 dias e a administração não responder o processo, automaticamente o servidor já pode sair de licença. Tá vendo? Aqui ocorreu a prática de ato administrativo? Não teve ato, não. Né? Porque a administração foi omissa, ela não praticou ato nenhum, tá vendo? Então, por isso que você vai lembrar lá na sua prova que o silêncio, ele nunca será ato administrativo. O silêncio poderá gerar o que chamamos de fato administrativo, porque pode conceder o direito solicitado ao interessado, né? Solicitado pelo interessado. É o caso aqui, né? Se a administração for omissa, automaticamente o servidor já tem aquele direito de gozar a sua licença servidor, tá bom? Pois bem, meus queridos, finalizamos então a nossa primeira aula, tá? Aqui no caso é a introdução dos atos administrativos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, ajude o canal do professor a crescer, tá bom? E na próxima aula, Atos Administrativos, aula 2, nós vamos trabalhar os requisitos, os elementos do ato. Vamos entender tudo sobre competência, finalidade, forma, motivo e objeto e trabalhar, várias questões para a gente entender como que essa matéria está sendo cobrada em prova de concurso. E nós sabemos, né? Quando cai ato, meio mundo de gente erra, mas você não vai errar, não. Tenho certeza disso daí. Tá bom? Fiquem com Deus, continue com muita força, com muita dedicação. Agradeça a Deus todos os dias que sua vaga está reservada. Tá? É sua a vaga. Você só vai lá para gabaritar. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula.